Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Mestre da Felicidade, o canal que eu criei para vocês com o objetivo de dividir meus aprendizados e estudos sobre a felicidade, com a intenção de ajudar vocês a se tornarem cada vez mais felizes e mais mestres da felicidade da própria vida de vocês. Então sejam bem-vindos. E aí, gente, estou vindo aqui hoje com um vídeo que é sobre a parte de transição planetária. Então eu vim aqui hoje para gravar esse vídeo para vocês, para falar sobre a transição planetária, que é na seção de vídeos aqui de transição planetária, né? E então eu vim aqui para falar isso para vocês da transição planetária, porque ela influencia sim na nossa vida e influencia sim na nossa felicidade. Então a intenção é de vir aqui nesse vídeo de hoje, o último que eu fiz foi ano passado, né? Acho que outubro do ano passado, 2024. Então agora eu venho agora aqui nesse começo de 2025 para dividir com vocês um pouquinho sobre minha visão sobre como é que estão esses tempos com relação à transição planetária, tá? É, então, gente, eu não tenho um tempo certo para falar, para fazer vídeos sobre a transição planetária. Eu vou fazendo vídeos quando eu acho que eu tenho alguma coisa que eu posso dividir com vocês para acrescentar alguma coisa na vida de vocês, tá? Então, eu sempre vou vir aqui sempre quando eu perceber que tem alguma coisa que eu acho interessante do que está acontecendo na Terra, do que está acontecendo com a gente, e que eu possa ajudar vocês com alguma coisa para que vocês expandam um pouquinho mais a consciência de vocês, entendam mais o que está acontecendo no universo, no planeta. No universo eu não sei, só o que me passam, né? Mas no planeta e o que está acontecendo com a gente, na nossa vida no dia a dia, né? Então, a intenção é essa, tá? Dividir essas coisas com vocês para ajudar vocês a se compreenderem cada vez mais e passar por esses tempos agora de transição planetária da melhor forma possível. Beleza, gente? Então, o que acontece? A gente está falando agora que eu estou gravando esse vídeo. Hoje é abril, comecinho de abril de 2025. E eu resolvi fazer esse vídeo porque... Bom, porque eu tenho visto quanto intenso as coisas estão se tornando, porque a gente vem recebendo descargas de energia muito grandes no planeta, e isso influencia na nossa carga de energia, o que influencia na nossa dinâmica toda da nossa vida. E eu tenho percebido nos últimos tempos, assim, como eu acompanho constantemente esse processo de recebimento de energia na Terra, né? E eu fico monitorando, quando a gente recebe picos de energia na Terra, eu fico monitorando o que acontece comigo, né, no meu dia a dia, nos meus sentimentos, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas ações, né? Então eu monitoro a mim mesmo, vejo o que acontece com a minha família, com meus amigos, com os meus vizinhos e com as pessoas ao redor, através dos jornais, o que acontece na mídia, no mundo aí, né, das mídias todas, o que está acontecendo no mundo. Então, eu vou sempre analisando e percebendo o que acontece quando a gente recebe picos de energia e o que acontece com todo mundo. Como é que a gente reage a esses picos de energia, né? E aí, o que eu acho que, assim, na verdade, eu vim aqui dividir com vocês nesse vídeo porque eu percebo que a gente vem recebendo picos de energia muito grandes nos últimos tempos e está tudo muito intenso para todo mundo, né? Eu vejo todo mundo passando por desafios, né? Eu vejo todo mundo passando por desafios, cada um em um campo, e os desafios já são inerentes à nossa própria vida, porque a gente nasce para aprender a viver a vida como pessoas, né? Então a gente tem várias coisas para a gente aprender como pessoas, né? Como seres humanos, né? Então a gente tem várias coisas para aprender como pessoas. E aí são várias áreas da vida que a gente está sempre desenvolvendo, né? Então a gente tem a área de saúde, tem a área de relacionamento, tem a área de trabalho, tem a área de dinheiro, tem a área de espiritualidade, tem a área de amor próprio, tem de amor, são várias áreas diferentes que a gente desenvolve ao mesmo tempo, né? É o que eu sempre falo, né? A vida é uma escola, e essa escola ela tem várias matérias, tem uma grade curricular com várias matérias, né? Para a gente aprender, e a gente está aqui, é tudo aluno. Então, a vida é uma escola e a gente é tudo aluno, a gente está aqui aprendendo. E várias matérias ao mesmo tempo, simultaneamente. E que a gente nasce, a gente não recebe manual de como viver a vida e a gente vai vivendo a vida. Vai vivendo a vida e vai aprendendo através de acertos, de erros e assim vai indo, né? E nisso a gente vai passando pelos nossos desafios, porque em cada área da nossa vida a gente está num nível diferente, né? E a gente está aprendendo em todos os campos da vida, simultaneamente. Então a gente já tem desafios que são inerentes à vida humana, né? À nossa vida, né? Então a gente está aprendendo a viver a vida. E aí quando a gente está num período agora mais intenso, de uma transição planetária, onde as energias estão mais intensas, a gente tem tudo isso mais aflorado, tudo isso fica mais aflorado, mais efervescente, né? E aí o que acontece?
E aí o que acontece é que esses tempos agora eu venho reparando que a gente vem recebendo picos de energia. Bom, só para fazer um resumo assim, às vezes é a primeira vez que a pessoa está vendo esse vídeo, ou as pessoas talvez que estejam ouvindo talvez não compreendam tão bem. Então assim, vou passar a minha visão do que eu vejo que é a transição planetária. Na verdade, a transição planetária nada mais é do que uma evolução energética e onde acontece um aumento da frequência de energia da Terra. Então a Terra tem uma vibração e ela vai aumentando a vibração dela cada vez mais, né? Vamos supor assim que o universo tem 33 dimensões e a gente está na terceira dimensão. O planeta vai evoluindo, né? Da terceira dimensão para a quarta, para a quinta, para a sexta, para a sétima, para a décima, para a 20ª, para a 30ª. A gente vai evoluindo, que nem numa escola, que a gente tem várias, né? Primária, ginásio, colegial, com várias séries cada um, e a gente vai passando por todas as séries para chegar até o final. O universo é a mesma coisa, então a gente vai passando por várias dimensões diferentes de consciência e evolução, né? E vai subindo cada vez mais, para ter a experiência toda no universo. E aí, a transição planetária nada mais é do que a gente passar da terceira dimensão para a quarta, para a quinta dimensão e subindo cada vez mais, né? Mas a transição planetária mesmo ela é uma passagem da terceira para a quarta, para a quinta dimensão. E aí o que acontece com tudo isso é que a gente vai aumentando a frequência, a energia da Terra vai aumentando a frequência dela, a vibração dela, né? E vai subindo. Então a frequência, a vibração dela vai subindo de terceira para a quarta, para a quinta. Então é como se ela estivesse aumentando a voltagem dela, né? Vamos supor, de 110 para 220 volts, para 330 volts, 440 volts, sabe? Coisa assim. Então a energia da Terra vai aumentando a vibração dela, né? A voltagem dela vai subindo. E nisso, quando a Terra tem a energia dela aumentada, tudo que está dentro dela, a natureza, os animais e a gente, que faz parte disso tudo também, a gente tem a nossa energia aumentada também. Então o que acontece é o seguinte, a Terra já faz algum período, pelo que dizem que já vem recebendo essas descargas de energia para ir subindo de dimensão, né? Mas o período que começou com um pouco mais de intensidade foi 2012 para frente, e aí passado um tempo, a gente já vem recebendo esse aumento de energia e tudo mais, né? E aí, em 2020, a gente foi recebendo mais energia ainda, que aí surgiu até a pandemia, até como resultado disso tudo, né? Como se fosse uma somatização do planeta, né? Como se o planeta tivesse ficado gripado, doente, né? Por mais que fosse de ordem humana ou não, né? Aí são outros questionamentos, né? Mas surgiu como um reflexo disso tudo também, desse aumento de energia. E aí, nos últimos anos, a gente vem recebendo cada vez mais picos de energia. Essas energias a gente recebe, dizem que vem através do nosso Sol, mas que ele vem através de um outro Sol mais central, enfim. É o universo, através dos seus transmissores, mandando a radiação que precisa para o aumento de frequência de um planeta, de todo um sistema, né, de toda uma galáxia, de todo o universo. Né? Então, a gente vem recebendo aqui na Terra essa descarga de energia. E essa descarga de energia vem fazendo com que a energia tenha ficado cada vez mais intensa, né? Então 2012, depois 2020, e de 2 anos para cá eu percebo que, sei lá, 2023 para cá a gente começou a receber energias mais fortes ainda. O ano passado, com 2024, a gente recebeu energias muito fortes e cada vez subindo mais. Esse ano já começou também a gente recebendo picos de energia cada vez mais fortes, né? Por exemplo, agora a gente está falando no começo de abril de 2025, a gente recebeu um pico de energia agora nesse final de semana passado. Agora o que passou, que era o último dia 29 e 30 de março, a Terra recebeu um pico de energia tão grande que o que aconteceu foi que quando a gente recebe energia na Terra, ela reverbera na Terra inteira e aí tem vários fenômenos. Primeiro quem sente é a natureza. Então tem furacões, tem terremotos, tem tsunamis, tem vulcão-erupção, várias coisas vão acontecer, enchentes, chuvas, né? Então muitas coisas acontecem. Quem primeiro sente a descarga de energia é o próprio planeta, né? A própria natureza, né? Depois a gente sente na sequência também. Mas esse final de semana passado teve um pico tão grande agora, o último final de semana de março de 2025, a gente teve um pico tão grande de energia que recebeu, que a gente teve um terremoto na Ásia agora, que foi um terremoto fortíssimo, né? Fortíssimo, que pegou lá Tailândia, Mianmar, enfim, foi muito forte, muito intenso, né? Tem pessoas que estavam lá em lugares que falaram que nunca viram um terremoto tão intenso assim, né? Então, quando a gente recebe esses picos de energia, o planeta inteiro sente, a natureza sente e acaba expressando isso tudo, e a gente também, né? Nós pessoas também sentimos tudo isso, né? Então as energias têm ficado a gente tem recebido cada vez mais picos de energia. As energias têm ficado cada vez mais intensas. E aí o que acontece? A natureza sente e expressa da maneira dela, e depois a gente, pessoas aqui, né, humaninhos estamos aqui, a gente também acaba sentindo também toda essa influência energética, porque quando a natureza tem o planeta recebe energia, ele aumenta a energia, a gente está dentro dele, tem a nossa energia aumentada. E aí o que acontece? Quando a gente tem a nossa energia aumentada, tudo que está dentro da gente, no nosso interior, nos nossos pensamentos,
nos nossos sentimentos e acaba refletindo nas nossas atitudes, isso tudo acaba reverberando e também resultando, trazendo consequências e resultados para a nossa vida, nesses três campos, no pensamento, no sentimento, nas ações. Então a gente é impactado também e a gente sente essa coisa toda. Então a transição planetária está acontecendo e ela não para, porque ela é contínua, ela só vai aumentando cada vez mais a frequência e a gente vai recebendo cada vez mais essa descarga de energia toda. E aí o que acontece? O que acontece é que a gente tem recebido picos de energia cada vez mais intensos. E dizem que vai ter cada vez mais intenso, dia 2026, 27, 28, né, 29, 30, e vai indo, até durante muito tempo. Mas ainda dizem que até os próximos, sei lá, ouço falar que até 2028 assim, a gente vai receber os picos mais intensos, né, 29, 30, né, os picos mais intensos de energia. Depois vai continuar recebendo, mas já de uma maneira menor. Né? E aí o que acontece? E aí, então isso é a transição planetária. E aí o que acontece? Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu realmente fico preocupado com todo mundo, né? Comigo e com todo mundo, né? Fico preocupado e quero dividir nesse vídeo aqui a minha visão sobre tudo isso e o que a gente pode fazer para passar da melhor forma possível por essa transição planetária, né? E eu falo de aspecto interno, tá? Não estou falando de coisas externas, vou fazer um bunker, né? Vou morar dentro da caverna, até tudo passar. Não falo isso. Eu falo de questões internas. Como a gente pode passar da melhor forma possível por tudo isso, né? Então o que acontece? Quando a energia da Terra vai aumentando cada vez mais, nos últimos tempos tem aumentado cada vez mais, a nossa energia fica muito intensa. E aí nas últimas semanas, eu tenho visto, nos últimos tempos, né? Mas assim, de 2 anos para cá, mais ainda, do ano passado mais ainda, e esse ano também está muito intenso, e eu tenho visto as pessoas ao meu redor. Eu agora, essa semana, tenho encontrado vários vizinhos aqui, converso com família, enfim, vejo meus familiares, amigos, vizinhos, e eu vejo que as pessoas não estão tão legais assim, porque ninguém está extremamente feliz assim, né? As pessoas podem estar felizes, mas está todo mundo, porque é uma outra maneira de lidar com tudo isso, mas todo mundo está passando por desafios, eu quero dizer, né? Todo mundo está passando por desafios, e esses desafios são um pouco mais intensos, né? Porque eles tudo fica mais intensificado. Então, as pessoas estão passando cada um por seus desafios, seja em qual campo for, seja no campo profissional, financeiro, de relacionamento, de saúde, de amor para si e para os outros, né? Em muitos campos, na verdade em todos os campos da vida. E aí o que acontece? Então, nas últimas uma semana mais ou menos, eu vi as pessoas, conversei com muitas pessoas e vi muitas pessoas, muitas situações diferentes, com pessoas diferentes, cada um vencendo um desafio diferente. E aí eu falei, puxa vida, né, o negócio está ficando intenso, né? E falei, puxa, só tem uma forma que eu posso ajudar, né, as pessoas nesse momento agora aqui, que é dividir meu ponto de vista de como lidar com tudo isso, né? Então eu estou criando esse vídeo de hoje aqui para dividir com vocês o que eu já venho falando em outros vídeos, mas dividir agora que começou 2025, porque eu estou vendo um negócio mais intenso, né? Então é para dividir com vocês o meu ponto de vista de como lidar com essas coisas, né? Da melhor forma possível, né? Na verdade. Então eu vejo todo mundo passando pelos desafios, e aí eu comecei a ficar mais preocupado, assim, sabe? Porque eu vi muitas pessoas passando por muitos desafios, e eu também passo pelos meus desafios também, né? E aí eu tô vendo todo mundo passar pelos seus desafios, eu falei, puxa vida, né? E o negócio está acontecendo, e a transição planetária só vai aumentando cada vez mais energia, né? Não vai diminuir, só vai aumentar. Então tudo só vai ficando cada vez mais intenso. Então isso tem um lado que é um lado negativo, porque isso intensifica toda a nossa energia e traz tudo à tona que está dentro da gente. Então, quanto mais aumenta a energia da Terra e a nossa energia aumentada, tudo que está dentro da gente acaba ficando mais intenso. Tudo que está dentro da gente fica mais aflorado. Então, já vou explicar melhor sobre isso, mas tudo que está dentro da gente fica mais aflorado. As nossas qualidades, nossos defeitos, nossos pontos positivos e negativos, nossas memórias que estão arquivadas dentro da gente, memórias da vida inteira, as positivas e negativas, fica tudo mais aflorado. Mas para as coisas legais e positivas é muito fácil, porque tipo, só ressalta e reforça aquelas coisas que a gente tem de positivo. Mas quando aflora o nosso lado negativo, nossos traumas, nossos medos, nossos bloqueios, isso tudo fica mais aflorado. E quando esse lado negativo fica mais aflorado, isso tudo bloqueia mais a gente. E quando isso tudo bloqueia mais a gente, acontece que a nossa vida fica mais bloqueada. Em vários campos da vida, onde aquele bloqueio está agindo, e em vários campos da vida. E aí a gente fica mais bloqueado e travado em um campo específico.
E aí isso faz com que a gente acabe colhendo resultados negativos e sofrendo um pouco mais com tudo isso. Então, o problema todo da energia da Terra ficar mais intensa e intensificar a energia da Terra e nossa energia é que quando intensifica a nossa energia, nossos bloqueios ficam mais aflorados. Isso tem um lado negativo, porque a gente fica mais travado, fica mais bloqueado. Então esse é um lado negativo, porque nossos resultados acabam sendo mais negativos. Porque fica tudo mais aflorado. Mas, ao mesmo tempo, esse é o lado negativo, esse é o ponto negativo disso tudo, porque a gente fica com os bloqueios mais aflorados, é o lado negativo de tudo. Mas também tem um lado positivo de tudo isso, porque a gente só consegue evoluir na vida, crescer na vida, a partir do momento que a gente se liberta desses bloqueios, a gente se liberta desses traumas, a gente se liberta dessas memórias negativas. Então, é só quando a gente se liberta deles que a gente vai ficando livre e leve e mais soltos, né, na vida, para a gente poder realizar a nossa vida, criar a nossa vida, se autorrealizar na vida de uma maneira mais fácil, mais simples e melhor e mais leve. Então, é como se a gente tivesse um monte de amarras no pé, que são os nossos bloqueios todos, né? E que quando vem a transição planetária com essa energia mais intensa, nossos bloqueios seguram a gente cada vez mais, ficar mais amarrado. Mas a partir do momento que a gente percebe esses bloqueios e vai se libertando de cada um deles, a gente vai se libertando, a gente vai se purificando, se regenerando, vamos dizer assim, e a gente vai se libertando e ficando cada vez mais leve de bloqueios de trauma, se libertando disso tudo, e a gente fica cada vez mais o que nós somos em essência espiritual pré-encarnação, vamos dizer assim, a gente fica cada vez mais conectado com a nossa essência, com quem nós somos como ser espiritual, com a pureza do ser espiritual, vamos dizer assim, né? Eliminando esses bloqueios todos que são gerados na nossa vida, vamos dizer assim, né? Que fazem parte do processo todo, né? Então, quanto mais a gente se liberta desses bloqueios, mais livre a gente fica. Vamos supor que eu tenho insegurança de alguma coisa. Quando eu me liberto daquela insegurança, eu fico mais seguro, eu volto a ficar normal, equilibrado e seguro, né? Se eu tenho algum bloqueio de alguma coisa, algum trauma de alguma coisa, quando eu me liberto daquele trauma, eu fico livre daquele trauma, eu não tenho mais aquele negócio me traumatizando, eu fico livre, eu fico bem resolvido com relação àquela coisa. Então, o que acontece? Então, eu tenho um lado negativo, que o bloqueio fica mais intenso na gente agora nesse período de transição planetária, mas também ele ajuda a gente o quê? A se libertar, a nos libertarmos desses bloqueios. E aí vai deixando a gente cada vez mais livre, mais solto e mais conectado com quem a gente é mesmo. A gente consegue manifestar cada vez mais o 100% da gente, de quem a gente é como essência, sem os bloqueios. Então esse é o lado positivo, né? Só que até chegar nesse ponto todo, a gente passa pelo lado negativo do bloqueio que está travando a gente. Porque quando a Terra recebe pico de energia, a Terra fica com pico de energia, a gente fica com pico de energia, a nossa energia vai lá para cima e aquilo lá aflora cada vez mais no nosso bloqueio, que fica lá latente, e a gente fica com aquele bloqueio travando a gente, traumatizando a gente, e fica cada vez mais bloqueando a gente, e aí a gente fica colhendo os resultados daquele bloqueio, daquele trauma, daquelas coisas negativas. Então, esse lado é muito difícil, né? Porque ele bloqueia todo mundo. Então, o que acontece? Esses tempos agora, eu tenho, nas últimas semanas, eu tenho conversado com as pessoas, eu tenho visto as pessoas, cada um com seus desafios, né? E a gente quer o melhor para todo mundo, para nossa família, para os nossos amigos, para os nossos conhecidos, e para as pessoas que a gente não conhece também, né? Então, eu desejo tudo de melhor para todas as pessoas. Então a gente não gosta de ver as pessoas sofrendo, né? Nenhum tipo de sofrimento. Só que o sofrimento que as pessoas passam acaba sendo parte do processo de evolução delas. Que a gente só sofre porque a gente está com algum bloqueio, alguma área, algum trauma, alguma coisa, alguma área que está bloqueando a gente, e a gente acaba fazendo alguma coisa de maneira negativa e acaba colhendo o resultado negativo disso tudo, né? Então, assim, ninguém gosta de ver os outros sofrendo, mas o nosso processo, a gente é tudo bebezinho, aprendendo a viver a vida. A gente é tudo criança aprendendo a viver a vida. A gente está aprendendo a viver a vida. Então, assim, o sofrimento faz parte porque a gente acerta e erra, né? E a gente está agindo, e agindo a gente, até aprender como faz aquilo lá, a gente erra até acertar. Então, em todos os campos da vida a gente está errando constantemente, até aprender a acertar e ver como funciona. Né? E tá tudo bem, esse é o caminho, e é o único caminho, é praticando, é vivendo, é agindo, é assim que a gente vai melhorando, vai aprendendo, vai melhorando, e vai se refinando cada vez mais, vai aprendendo a acertar cada vez mais, aprendendo a cada vez mais fazer a maneira correta para a gente atingir aqueles objetivos que a gente quer. A gente aprende cada vez mais a ser mais saudável, a gente aprende cada vez mais a se relacionar bem com a gente mesmo, com as pessoas, a gente aprende cada vez mais a se realizar profissionalmente, a gente aprende cada vez mais a se realizar financeiramente, a gente aprende cada vez mais
a se desenvolver espiritualmente, a gente aprende cada vez mais a se amar, né? Enfim, a gente está aprendendo tudo. Então, o erro não tem nenhum problema, ele faz parte do nosso aprendizado, não tem problema nenhum, né? É que quando a gente acerta, o resultado é mais legal, porque o resultado é positivo quando você acerta, você tem o resultado que você quer. Agora, quando você erra, né, você tem o resultado que você não quer, porque é um resultado que você não quer, você não quer aquele resultado negativo, né, daquilo que você errou, né, você quer o positivo. E nisso a gente acaba sofrendo, né? Então, não é legal, ninguém gosta de ver ninguém sofrendo ou passando por situações negativas, mas elas são parte do aprendizado. É que nem um bebezinho, quando ele vai começar a andar, primeiro ele aprende a engatinhar, começa a andar, ele cai, anda, até que ele aprende a ficar de pé, né? E cada caída vai dar um pouquinho ali, por exemplo, né? Mas faz parte do processo para aprender a ficar de pé. E a gente, na nossa vida como pessoas, a gente está aprendendo a viver a vida. Então é normal que a gente erre até aprender a acertar, né? E aí, numas caidinhas, vai doer um pouquinho. Então, assim, é normal que a gente, em vários campos da vida, a gente tenha às vezes a gente pode vivenciar coisas negativas em algum campo da nossa vida, em alguma área da nossa vida. Porque a gente está aprendendo em cada área da vida, né? E é normal. Não é gostoso? Claro que não é gostoso, que todo mundo quer o melhor. Mas faz parte do processo de aprendizado da vida, que a gente está aprendendo tudo na vida. Então, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas não é legal ver as pessoas sofrendo, né? Ninguém gosta de ver ninguém sofrendo ou passando por situações assim. Eu não gosto também, ninguém gosta, né? Mas faz parte do processo de cada um, do aprendizado de cada um, né? E aí o que acontece? Então, esse processo é um processo natural de evolução normal. Só que como as energias estão mais intensas e cada vez elas ficam mais intensas, tudo fica mais aflorado. Tudo que todos os nossos aprendizados, nossos acertos e erros ficam mais aflorados. E o lado negativo do erro fica aflorado também, né? Então, eu fiquei muito preocupado vendo as pessoas nos últimos tempos agora, nas últimas semanas principalmente, que a gente recebeu picos de energia muito grande. Na verdade, nada é novidade, tudo que as pessoas estão passando são coisas que elas já vêm passando faz um tempo, mas ficou mais intenso, né? Ficou mais intenso. Então, eu queria dividir com vocês, assim, como eu vejo tudo isso e como eu acho que é a melhor forma possível da gente lidar com uma coisa que não vai parar. Não é que vai parar, a energia vai acalmar agora aqui assim, não, ela só vai aumentando cada vez mais. E esse aumento de energia cada vez mais vai fazer com que tudo que está dentro da gente fique cada vez mais intenso. E só existe uma maneira da gente se beneficiar de tudo isso. É o quê? É a gente tirando aprendizados de tudo que a gente está vivenciando. Então, eu acho que assim, para ser assim, até um pouco mais didático em alguns pontos agora assim, né? Por exemplo, a gente está todo instante criando a nossa própria vida, né? A gente está criando de maneira consciente e também de maneira inconsciente, né? Porque a gente tem o nosso consciente e também tem o subconsciente. A gente tem memórias conscientes que a gente lembra das coisas, que a gente lembra, e tem o subconsciente com um monte de memória que a gente não lembra. De quando a gente estava dentro da barriga da mãe, da infância, de alguns momentos da infância, quando tinha 1 ano, 2 anos, que a gente não lembra, né? Alguns outros momentos em qualquer época da nossa vida a gente não lembra. A gente pode não lembrar na consciência, na parte consciente, mas o subconsciente tem tudo lá registrado, tá tudo lá dentro, né? E aí o que acontece? O que acontece? A gente está todo instante criando nossa vida. Todo instante. A gente acorda de manhã cedo e cria nossa vida. Vai lá, faz o café da manhã, vai lá, se arruma, vai lá, vai trabalhar, vai lá, depois vai passear, depois vai fazer isso, depois vai fazer aquilo. Então a gente está o dia inteiro criando coisas. Pequenas coisas, coisas medianas, coisas grandes. A gente está todo o tempo realizando coisas. Então a gente está todo o tempo criando coisas. A gente está criando nossos sonhos, né? Ah, meu sonho é fazer uma viagem para tal lugar. Então eu estou trabalhando aqui para juntar dinheiro para viajar para aquele lugar e uma hora eu viajo naquele lugar. Ah, eu queria comprar uma roupa tal. Aí você vai lá, trabalha, junta dinheiro e compra uma roupa tal. Ah, meu sonho era morar em tal lugar. Aí você vai lá, trabalha, junta dinheiro, compra uma casa naquele lugar que você queria morar. Né? Então a gente está sempre realizando sonhos. Ah, meu sonho era fazer isso. Então a gente está sempre realizando sonhos. Então a gente está sempre criando. A nossa vida é uma vida criativa que a gente está constantemente criando, fazendo e realizando. É a criação, a gente está sempre criando. Então tudo que a gente está fazendo, a gente está criando. Então tudo que a gente vivencia na nossa vida é fruto da nossa própria criação. Tudo somos nós criando a nossa própria vida. Todo o nosso ambiente, todo o nosso entorno é uma criação nossa, consciente e inconsciente, vamos dizer assim, né? A gente está criando as coisas de maneira consciente quando você fala, vou fazer uma viagem para tal lugar em tal dia. Então você está criando conscientemente aquilo. Vou comprar aquela roupa que eu sonho em ter, depois que lançou, tá lá, é uma roupa super bonita que eu tenho vontade de ter. Então você vai lá e compra aquela roupa. Ah, eu sonho em, sei lá,
em fazer um curso tal. Aí você vai lá e realiza aquilo. Então a gente está sempre criando coisas que a gente quer. Nossos sonhos são criações, né? Tudo é criação, né? Então a gente está sempre criando de maneira consciente com aquilo que a gente deseja, a gente quer fazer, e também com o subconsciente, que tem várias memórias que a gente traz lá desde quando a gente está na barriga da mãe para cá. Isso para falar de uma única vida, assim, que eu tô falando, assim, tá? Porque eu acho que a gente tem um registro acástico, memórias, né, muito mais profundas. Mas estou falando assim, né, dessa vida. Falando dessa vida, então a gente tem o subconsciente com outras memórias, e essas memórias, elas influenciam na nossa vida, influenciam nos nossos pensamentos, influenciam nos nossos sentimentos, influenciam nas nossas atitudes. Então a gente tem o consciente e o subconsciente. E a gente está criando de maneira consciente as coisas que a gente quer, e também as coisas que acontecem ao nosso redor, elas também sofrem impacto, influência dessas coisas que estão no subconsciente. Então, por exemplo, se a gente é pequenininho, quando eu era criança, um cachorro foi lá e me mordeu. O cachorro foi lá e me mordeu, e aí eu tenho medo de cachorro. Então, eu tinha sonho em ter cachorro, mas eu sonhava em ter um cachorro, mas como um cachorro mordeu, eu tenho medo de cachorro. Eu tenho vontade de ter, mas tenho medo. E aí eu deixo de realizar um sonho porque eu tenho medo. Então, meu consciente quer ter o cachorro, né? Conscientemente eu quero o meu sonho, eu quero criar, quero realizar de ter um cachorro. Mas meu subconsciente tem um medo, um trauma lá que me bloqueia, me faz ter medo de cachorro e eu não tenho cachorro. Então, nosso subconsciente influencia na nossa vida. Influencia em como a gente pensa, nos nossos pensamentos, influencia em como a gente sente, influencia nos nossos sentimentos, né? Ai, tenho medo de cachorro. Nossa, eu quero ter, mas tenho medo. Influencia nos nossos sentimentos e influencia nas nossas atitudes. Putz, eu não vou, né? Não vou comprar cachorro porque eu tenho medo de cachorro. Então, influencia nas nossas atitudes. Então, o nosso subconsciente influencia nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas atitudes. Então, a gente está criando na nossa vida diariamente, né, de maneira consciente e também influenciado pelo subconsciente, como eu dei o exemplo do cachorro agora. Então, todo dia a gente está criando, e criando a nossa própria vida, criando nosso próprio sonho, nosso próprio destino, a gente está criando a todo instante tudo, com o consciente e com o subconsciente. Né? E aí o que acontece? Nesses tempos de transição planetária, que as energias estão ficando cada vez mais intensas, o que acontece é que a energia mais intensa da Terra, a Terra recebe essa energia mais intensa, do Sol, vamos dizer assim, recebe essa energia, a energia da Terra aumenta, a energia da natureza aumenta, a nossa energia também aumenta, a gente fica com uma energia mais alta, então a minha voltagem que era 10 volts, agora está 15 volts, 20 volts, 30 volts, 40 volts, está subindo, está chegando a 110 volts, 220, o objetivo é chegar no 110, 220, né? Então a nossa energia está aumentando. E quando essa energia aumenta, tudo fica mais aflorado. E as memórias, tanto consciente quanto subconscientemente, também ficam mais afloradas. E aí, as nossas criações acabam sendo influenciadas por tudo isso. E aí a gente começa a atrair resultados positivos nas nossas criações, tanto de maneira consciente quanto subconscientemente. Então, qual que é o ponto todo? Né? O ponto todo na transição planetária é o quê? Quando a gente... O ponto todo nesses momentos de intensidade energética mais forte que influenciam na gente, e não está fácil para ninguém, porque todo mundo está lidando cada um com os desafios, é o quê? É a gente perceber que nós somos criadores, criando nossa própria realidade, e nas nossas criações tem coisas que estão positivas e negativas. E elas advêm de maneira consciente ou subconsciente, né? Mas o objetivo qual que é? É a gente ver, através das nossas criações, dos nossos resultados, vamos dizer assim, a gente vê através dos nossos resultados o que está positivo e o que está negativo. Então, o objetivo é tá vendo o quê? Putz, eu atraí o resultado hoje, sei lá, eu atraí o resultado tal. Positivo, legal, bacana, então quer dizer que eu estou fazendo certo. Putz, escolhi o resultado negativo. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que olhar lá e ver o que eu fiz de o resultado negativo e tentar entender o porquê que eu vivenciei esse resultado negativo. Para a gente tirar aprendizado e crescer com isso. Né? Então, o que acontece? Nessa transição planetária, a coisa mais importante é a gente estar observando os nossos resultados e através dos nossos resultados a gente está olhando para dentro da gente e vendo onde a gente acertou e onde a gente errou. Aonde a gente acertou e onde a gente errou. Para quê? Para ir aprendendo com isso tudo e melhorando cada vez mais e nos aperfeiçoando cada vez mais. O que tá dando certo, legal, bacana, esse é o caminho. O que está errado, a gente tem que olhar para aprender ali o que a gente fez errado, para aprender e ver qual é o caminho certo, começar a fazer o certo, para começar a ter o resultado legal, o resultado positivo daquilo que a gente quer. Porque quando a gente vai fazendo errado, a gente vai colher o resultado negativo. Então se a gente vai, tira o aprendizado dali de onde a gente está errando, corrige e começa a fazer de maneira certa, a gente vai ter o resultado positivo daquilo.
Então, o ponto mais importante agora na transição planetária é a gente realmente olhar para cada situação que a gente vive e olhar para dentro e parar e refletir e ver o que a gente onde a gente está acertando e onde a gente está errando. Né? Se o resultado foi positivo, a gente está acertando ali, bacana, ótimo, esse é o caminho. E se está negativo, olha para dentro e fala assim, onde que eu errei para estar vivenciando esse resultado? Né? O que eu fiz para ter esse resultado? E tem que olhar cada vez mais para dentro e refletir sobre si mesmo, para ver no processo todo onde que a gente errou. Por quê? Porque às vezes a gente, na vida normalmente é assim, e com as coisas mais intensas agora, dessas energias mais intensas na transição planetária, a coisa fica muito mais aflorada. E se de repente acontece alguma coisa negativa, você não olha para você para ver onde que você errou, você vai estar culpando o presidente, o governador, o prefeito, o vizinho, e não está olhando para você, para ver aonde que você está errando. Por exemplo, estava andando de carro lá, aí o pneu, aí sei lá, vamos supor, o pneu furou, né? Entrou um prego no pneu. Aí você vai falar assim, tá, por que será que furou? Aí você vai lá e vê e fala assim, nossa, o pneu furou, né? Não é culpa da rua que jogaram lixo, pode ser também, tem essa parte também, mas você fala assim, pô, eu tô andando, deixa eu ver aqui, não, mas o pneu já tá careca, estava na hora de trocar, eu tô andando com o pneu careca, ele tem menos proteção, tem menos borracha, aí fica mais suscetível a você furar mesmo. Um exemplo, você fala assim, putz, fiz isso, então fiquei na rua lá, tive que trocar pneu na rua, não sei o que e tal, então o que eu fiz? Eu fiz errado, estou andando com o pneu careca, né? Então não vou fazer mais isso. Daqui para frente eu vou andar com o pneu novo, porque é perigoso e tudo mais, né? Por segurança e para não correr esse risco de furar o pneu tão fácil assim, né? E aí você fez o que nessa situação? Você, né? Se você passou por uma situação, andou na rua, furou o pneu, ficou na rua lá, ficou bravo, culpou o presidente, né? Culpou o presidente, culpou a rua, tudo bem. Pode alguém ter jogado um prego na rua, pô, pode ser. Mas se você olhar para você e avaliar, você fala assim, putz, eu errei aqui. Eu errei aqui porque eu estava andando com um pneu que já não estava em condição boa, né? Então eu não vou fazer mais isso, vou andar com pneu com bastante borracha que tem mais perigo, ou diminui perigo. Então assim a gente tira um aprendizado da situação, né? Então o objetivo sempre é a gente estar olhando para a gente, para gerar esse processo reflexivo, para ver onde que a gente errou, para a gente poder estar sempre melhorando. E aí se corrige aquele resultado negativo, e aí você começa o quê? Em vez de colher o resultado negativo, que você estava colhendo antes, porque você estava agindo de maneira negativa e colhendo o resultado negativo, você vai corrigir e você vai agora fazer de uma maneira positiva e colher um resultado positivo. E aí você trocou de pneu, está com pneu novinho, nunca mais acontece isso, por exemplo, né? Então, isso é o ponto principal que eu acho, na minha visão, né, Roberto, de a gente ver de como agir na transição planetária. O ponto principal é a gente estar sempre vendo as situações positivas, negativas e vendo o que a gente fez certo para ter o resultado positivo e o que a gente fez errado para ter o resultado negativo. Então é estar sempre tirando esse aprendizado todo. Onde que eu errei aqui? Onde que eu posso melhorar? Porque eu estou colhendo um resultado negativo. O que eu estou fazendo de errado? Onde eu posso melhorar? O que está legal? O que não está legal? Né? E ficar avaliando. Avaliando para ver conscientemente aonde que você errou ali, o que você fez que não estava tão legal que te levou aquele resultado negativo. Então, isso é a melhor forma da gente passar pela transição planetária agora com esse recebimento de energia, que estão intensos, intensificam cada vez mais nossos estados. É a melhor forma de a gente passar por tudo isso. Por quê? Porque cada vez mais a energia está mais rápida, então as coisas acontecem cada vez mais rápidas. As positivas e negativas também. Então o que acontece? A melhor forma é o quê? É a gente olhar os resultados negativos que estão acontecendo para ver onde que a gente errou ali para a gente poder corrigir. Vivenciou o resultado negativo? Beleza, vivenciou o resultado negativo, ok. Já foi, mas qual que é o aprendizado? Putz, eu aprendi que eu podia ter feito isso, se não tivesse feito isso, não teria vivenciado isso. Então beleza, tirei aprendizado, aprendi, implementei o aprendizado e não passo mais por aquela situação de novo. Então, na transição planetária, que a gente atrai as coisas com muito mais intensidade, as nossas criações são muito mais rápidas, né? Então, o que você deseja conscientemente, né, acaba acontecendo muito mais rápido, né? Então, o que acontece? As coisas acontecem muito mais rápidas. Então, as coisas positivas é legal, mas quando acontece coisa negativa, que é chato, né? Então, eu acho que o lance todo é o quê? Nesses picos de energia que a gente vem recebendo cada vez mais, na transição planetária inteira agora, a gente está cada vez se olhando cada vez mais para ir se observando e refletindo sobre o nosso comportamento, para ver aonde que a gente está errando, para colher resultados negativos. Porque a gente planta e a gente colhe. A gente tem a ação e uma reação, né? Uma causa e um efeito. Então tudo que a gente faz leva a um resultado. E se o resultado está negativo, é porque a gente está fazendo alguma coisa negativa no nosso comportamento que não está certo, não está legal e que está levando aqueles resultados negativos. Então o ponto principal nesse processo de transição planetária é estar sempre olhando as coisas. A energia está mais intensa, a gente está atraindo as coisas com mais intensidade na nossa vida, em todos os campos da nossa vida, né? Então olha para as coisas positivas, vê
que você fez de positivo, que está funcionando, legal, reforça aquele aprendizado, tá, esse é o caminho certo. E o que está acontecendo de negativo, olha para você, olha para dentro, olha o processo todo e vê onde que eu estou errando para estar tendo esse resultado. E tenta identificar ali onde está o erro. Porque aí você corrige, o erro está aqui. Porque se corrigir um erro, você não vai mais levar aquele resultado negativo. Se corrigir o erro, você vai ter um resultado positivo. Então, esse é o ponto mais importante para a automação planetária. E aí o que acontece? Eu estou falando do nível consciente, que a gente consegue ver conscientemente, através dos nossos resultados, o que a gente está atraindo. Né? Porque a gente fez o caminho certo e levou resultados positivos, ou o caminho errado e levou resultados negativos. Então, de maneira consciente, a gente consegue perceber muito mais claramente onde a gente acertou e errou. E esse é o objetivo todo. Na transição planetária, com as coisas mais rápidas, a gente olha e tira aprendizado para corrigir cada vez mais os acertos e erros. Né? Então, beleza, esse é o aspecto consciente. A gente consegue corrigir de uma maneira mais fácil. Aquilo que a gente está vendo ao nosso redor, que está fácil, que a gente consegue perceber, putz, eu errei nisso. Mas não temos só o consciente que contribui no processo de criação da nossa vida, do nosso dia a dia, das nossas coisas, das nossas ações. A gente tem um subconsciente com um montão de memórias de uma vida inteira que também contribuem para que a gente atraia resultados positivos e negativos. Porque a gente tem bloqueios, tem traumas, e que a gente traz desde a barriga da mãe. Dali, virou fetinho ali, já começa a armazenar memória ali, positiva e negativa. De coisas que você ouviu, de coisas que você venceu dentro da barriga da sua mãe. E depois, quando você nasce, quando você é bebê, né, criança, né, a gente passa por várias coisas. E a gente traz um monte de memórias ali, positivas e negativas, e que ficam armazenadas no subconsciente e que ficam influenciando a gente, influenciando na nossa vida, no nosso dia a dia. Né? É também chamado de ego. Né? Essas memórias todas, as positivas são legais, mas as negativas são memórias que geram bloqueios na gente, que geram traumas, que geram inseguranças, né? Que geram fobias, que geram várias coisas. Então, às vezes eu sou inseguro por algum motivo, me sinto inseguro, que eu não sou capaz, que eu não sou merecedor, que eu não consigo as coisas, que aquilo não é pra mim. E por quê? Aí você vai ver, você tem uma memória lá na infância sua, que você ouviu seu pai dando branco em você, falando você nunca vai ser ninguém na vida, você é um menino ruim, você não sei o quê, né? Ou você vivenciou algum acidente, alguma coisa ali que te gerou algum trauma de carro, e você gerou algum trauma, bateu o carro e ficou com um trauma ali, ficou com medo da vida, né? Enfim, são muitas memórias negativas que a gente pode ter, memórias de medo, né, que foram geradas com conotações negativas, que foram absorvidas no nosso subconsciente e que influenciam na nossa vida. Porque elas fazem a gente pensar de uma certa forma, sentir alguma coisa ou outra, positivo ou negativo, sentir segurança ou insegurança, né? Se sentir capaz ou incapaz, sentir merecedor ou não merecedor. Então, essas memórias, elas fazem a gente, elas influenciam muito na nossa vida. Né? Então, o que acontece? A gente tem o consciente, que a gente consegue criar nossas coisas e perceber onde a gente acertou e onde a gente errou, legal. E tem o subconsciente também, que ele influencia na nossa vida, na nossa dinâmica, e a gente acaba atraindo resultados através dessa dinâmica. A gente acaba atraindo coisa ao nosso redor, porque a vida, ela é quase como se fosse uma coisa holográfica, ela é quase como se fosse uma coisa eletromagnética. Tudo que a gente tem no nosso subconsciente, né, ele acaba influenciando em a gente desejar certas coisas e agir e ter certas atitudes e vivenciar certas coisas e também atrair magneticamente a gente atrair situações. Se a gente pegar o nosso pensamento com o nosso sentimento tem uma frequência, sei lá, dizem que é a frequência eletrônica. O nosso sentimento tem uma frequência magnética, como se fosse de ímã. Então você pega um pensamento, né? Você pensa em certa coisa, e aí você tem um sentimento, o sentimento faz o quê? Ele magnetiza aquele pensamento e faz o quê? Ele irradia isso para o universo através de eletromagnetismo e começa a atrair aquela situação para você. Então a nossa vida ela é quase como se fosse um holograma plasmado, materializado, onde a gente está a todo instante atraindo tudo magneticamente, como se fosse um ímã atraindo tudo que está dentro da gente, conscientemente ou subconscientemente. Então se eu desejo muito uma coisa, aquele negócio gera uma impressão dentro de mim, uma memória dentro de mim de que eu quero muito aquela coisa, aí começa a atrair aquilo lá. Aí depende do nada, putz, eu vontade de comer uma pizza. Aí depende do nada, chega uma pizza em casa. Ah, chega uma pizza, um exemplo. Sabe? Um exemplo. Sei lá, nossa, eu queria tanto
uma coisa tal, né? Queria um carro lá e tal, mas não tô sem dinheiro para comprar um carro tal agora. Aí de repente você desejou tanto aquilo, que seu eletro, né, seu pensamento pensou naquilo, imaginou você com aquele carro que você desejou tanto, aí você começou a desejar, aquilo cria uma impressão, uma energia magnética ao redor, como se fosse um imã, e começa a irradiar aquilo para fora, para a vida, para o exterior do nosso corpo aqui, assim, ó. E aí começa a atrair aquilo, aí de repente do nada você de repente joga num sorteio lá e você ganha um carro, né? Você atraiu aquele carro, né? Ah, não, de repente, nossa, eu queria. Nossa, tô pensando que eu tô querendo dinheiro, não sei o que, de repente você na rua você acha uma nota de, sei lá, R$ 100, né? Um exemplo. Então, a gente vai atraindo as coisas ao nosso redor. Todo o nosso ambiente, todo o redor onde a gente anda, a gente está atraindo coisas ao nosso redor. E a gente atrai as coisas com o nosso subconsciente também, com o consciente e com o subconsciente. Então, a gente está criando constantemente a nossa vida, a nossa realidade, de maneira consciente e de maneira subconsciente. A gente cria com as duas coisas, com o consciente e com o subconsciente. E quando a gente cria as coisas com consciência, né, com consciente, é fácil a gente ver, né? Ah, eu fiz isso, né? Eu estou analisando, eu fiz aquilo lá e eu tive resultados positivos porque eu fiz dessa maneira certa, então funcionou. E eu tive resultados negativos porque eu fiz tal coisa errada ali, então por isso que eu tive um resultado negativo. Passei rápido no radar, tomei multa. Então tomei multa não foi por acaso, porque eu passei rápido no radar, né? Então a gente fez coisa negativa, colhei resultado negativo. Então, do consciente é muito mais fácil da gente entender as coisas. Só que a nível subconsciente a gente está atraindo constantemente coisas ao nosso redor. Então, então o que acontece? Então a gente atrai as coisas pelo subconsciente também. Você pode ganhar coisas, né, presentes que você não imaginava, coisas que você não imaginava, porque estava no seu subconsciente, você desejou tanto aquilo, que você gravou aquilo, né, num processo de gravar das memórias no campo áurico da gente, você grava aquilo no seu subconsciente, no seu consciente, subconsciente, aquela coisa que fica gravada dentro de você e você atrai aquilo para você, uma coisa que você desejou muito que você nem foi lá e comprou, você simplesmente ganhou de presente. Um exemplo. Então você atrai aquilo, né? Atrai coisas positivas, você ganha uma viagem, você ganha isso, ganha aquilo, você atrai né? Você queria muito um trabalho com uma coisa, você queria muito uma viagem para lá, você queria muito estar com uma pessoa aqui, ou que uma pessoa te ligasse. Então a gente está sempre atraindo as coisas que a gente quer, positivas. E também as negativas, então no subconsciente, né? E aí, atrai as coisas. Então a gente está com o subconsciente. A gente está com o consciente criando a nossa realidade e com o subconsciente também criando a nossa realidade. É que o subconsciente, como a gente não consegue ver, a gente não percebe, mas tudo que está acontecendo ao seu redor é fruto do nosso subconsciente também, do consciente e subconsciente. E quando você atrai coisas que você nem imaginava, coisas que você pensou, desejou lá atrás, de repente seu subconsciente, né, acabou imprimindo e atraindo para você aquilo. Então é legal atrair coisas do subconsciente positivas. Só que tem as coisas negativas também, e que a gente atrai, né? A gente atrai, e aí essas coisas negativas não são legais. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa negativa que aconteceu comigo esses dias. Esses dias eu estava pensando em fazer uma viagem de bicicleta. Eu moro em São Paulo e estava indo para ia fazer uma viagem de bicicleta de 200 km. Só que eu já fiz uma vez essa viagem, pedalei 100 km, e aí aconteceu uma coisa lá, furou meu pneu e tal, aí eu resolvi fazer o resto da viagem de ônibus. E eu fiz de ônibus. E aí, beleza. E aí eu estava pensando em fazer essa mesma viagem agora, e como eu só fiz metade dela, só fiz 100 km, faltava mais 100, eu falei, de repente eu vou fazer essa viagem agora aqui e vou terminar agora os outros 100 km que faltavam, que só fiz metade dela, né? E aí eu pensei num dia à noite, né? Falei, putz, de repente, né? Só que aí depois eu comecei a pensar, putz, mas eu não tava afim de fazer essa viagem, porque esse primeiro trecho eu já conheço, vai dar preguiça, eu já conheço, né? Esse primeiro trecho eu já conheço, eu sei quanto tempo que eu vou demorar, né, e tal, assim, cessado, eu não estou muito afim de fazer essa viagem, né? Eu estava pensando nessa possibilidade, por causa de uma coisa que surgiu lá, falei, talvez eu faça a viagem assim, talvez, mas depois comecei a pensar assim, não estou afim não estou. Né, se fosse dali em diante eu pegar um ônibus até onde eu estava ali, onde eu parei esses 100 km, depois dali em seguida continuar, eu falei, beleza, então legal, faço o resto da viagem, mas fazer a viagem inteira, eu falei, putz, não estou com vontade, não estou com vontade de fazer agora. E aí eu fiquei pensando, mas eu não estava com vontade, mas eu estava meio que quase me forçando a fazer essa viagem, por certos motivos, né? Eu estava quase que fazendo essa viagem, né? E eu pensei isso numa sexta-feira à noite. Eu pensei nisso, mas depois que eu pensei, aí veio o desânimo. Falei, não quero, não. Me deu preguiça, não quero, não tô afim. Mas ainda assim, ainda pensei, mas putz, talvez eu tenha que fazer a viagem. Talvez eu faça a viagem. Aí eu comecei a pensar, putz, mas iria contra a minha vontade, né? Fazer a viagem iria um pouco contra a minha vontade. Aí já comecei a ficar meio bloqueado. Falei, puta, não quero fazer a viagem assim. Não quero, agora não quero. Quero ir quando eu tiver com vontade. Não agora, não vou me forçar nada, né? Mas aí eu criei dentro de mim uma vontade de não ir, de não querer. Mas eu falei, putz, talvez eu tenha que ir nessa viagem, talvez eu tenha que fazer essa viagem, né? Por outros motivos.
talvez eu tenha que fazer essa viagem, né? E o que aconteceu? Isso foi numa sexta-feira à noite. Num sábado de manhã cedo, eu acordei e fui pedalar. Fui pedalar com os amigos, e aí, pedalando aqui em São Paulo, numa ciclovia que tem aqui, eu estava pedalando a 10 km por hora, quase andando, né, devagarzinho. E aí, de repente, nisso, tinha uma galera treinando com umas bicicletas profissionais, assim, pedalando muito rápido, muito rápido. E aí, nisso, um casal que estava atrás da gente, né, foi ultrapassar a gente, só que eles entraram na contramão e não viram, porque a gente estava na frente, não viram, mas estava vindo um outro grupo de ciclistas ali na frente, né, que também estava rápido. Aí quando eles saíram, quando eles ultrapassaram a gente para poder entrar na contramão e depois entrar para a mão certa, nisso já era em cima da hora, eles pegaram e bateram nos caras dos ciclistas ali da frente e caiu, aí todo mundo e aí bateram, aí foram batendo um atrás do outro, engavetou, e eu que estava com meus amigos atrás conversando, tranquilo, bem na boa assim, eu peguei e aconteceu o quê? Eu peguei, caíram na minha frente, eu acabei caindo em cima deles também. Só que eu caía 10 km por hora, eu tava devagar, né? Mas caí. Aí eu caí, e aí quando eu levantei assim, tinha um monte de ciclista ali, um monte de gente jogada, tinha um engavetamento, um monte de gente no chão, óculos quebrados, um monte de gente assim, né? Tinha gente machucada, eu falei, caramba, né? Aí eu levantei e tal, aí depois levantei, vi se todo mundo tava bem, não sei o quê. E bom, depois a gente continuou o passeio, né? A pedalada. Mas eu fiquei pensando depois, assim, por que que eu... E ó, esse sábado que aconteceu isso é quando a gente recebeu um pico de energia muito grande, que foi quando teve esse terremoto agora, que foi quando teve terremoto agora na Ásia, agora ali na Tailândia, em Myanmar ali, que foi um terremoto super forte, agora em março de 2025. Foi no mesmo dia. Aí eu fiquei andando e pensando assim, falei, nossa, né? Depois estava andando e eu comigo mesmo andando e pensando, falei, meu, nunca acontece nada comigo de negativo. Eu nunca sofro acidente, caí de bicicleta uma vez na vida só, porque eu fiz uma curvinha e tinha um monte de areia ali, caí e tudo mais, isso há 20 anos atrás, sei lá, né? Nunca acontece nada comigo, sou um cara prudente, tranquilo, mas, nossa, mas por que eu venci isso, né? Não me machucou, não aconteceu nada, né? Só bati a bata da perna ali, ficou um pouquinho dolorido, mas não aconteceu nada comigo, mas falei, por que eu vivenciei esse engavetamento, né? Por quê? Eu tava andando devagarzinho, conversando de boa com meus amigos ali, né? Com um casal de amigos, eu tava andando devagarzinho, de boa, por que aconteceu isso, né? E como eu não olho mais as coisas só com o olhar do que eu atraí conscientemente, mas sim subconscientemente, como o meu subconsciente fez ali, eu fiquei pensando, poxa, e bem hoje, que é um pico de energia da Terra que a gente está recebendo muito forte, bem hoje eu vivencio esse acidente aqui, eu falei, o que pode ser, né? Comigo não aconteceu nada, estava devagarzinho, 10 km por hora, mas eu vivenciei uma coisa que eu não vivencio nunca isso, nunca acontece nada de negativo comigo. Aí eu falei, poxa, mas por que eu vivenciei isso, né? Eu fiquei pensando. Aí um dos primeiros pontos que eu pensei foi o seguinte, eu falei, bom, hoje foi um pico de energia muito grande, então tudo está mais intenso, as energias são mais intensas. Então, o que acontece? Primeira coisa, eu pensei que aquilo era um recado espiritual para mim, que não era para eu fazer essa viagem de bicicleta. Primeira coisa que eu pensei. Mas aí passou um pouquinho depois, eu fiquei refletindo, e aí passou alguns dias, né? Eu comecei a refletir assim, eu acho que não, foi no mesmo dia, eu acho, o dia seguinte. Aí eu fiquei refletindo um pouco mais sobre isso, e aí depois eu entendi. Aí eu fiquei pensando, não, foi o dia seguinte. Aí eu fiquei lembrando depois, eu falei, não, mas espera, eu acabei atraindo essa situação, eu criei essa situação, eu magnetizei essa situação, através do meu pensamento, do meu sentimento, eu magnetizei a situação, eu criei essa situação, eu criei essa realidade, eu criei essa situação holográfica, eu materializei essa situação toda, eu plasmei aquela situação toda, do quê? Do dia eu estar atrás ali e participar desse engavetamento de bicicleta. Por quê? Porque eu acho que atraí isso, porque eu no fundo não que eu pensei na possibilidade de fazer essa viagem de bicicleta de 200 km, pensei, depois eu perdi a vontade de ir, falei, não, desmotivei de não querer ir, e aí depois eu meio que me forcei a talvez ir, falei, não, mas talvez eu tenha que fazer essa viagem, e estaria indo contra a vontade, mas eu iria, né? E aí o que acontece? Nisso, quando eu vi que eu não queria, eu falei, não, eu não quero ir, não quero fazer essa viagem, não, me deu até preguiça, não quero fazer essa viagem. Então o que acontece? O meu desejo de não querer ir foi muito forte. Então o que aconteceu? Eu magnetizei e materializei uma situação para o quê? Já que eu não queria ir de bicicleta essa viagem, eu materializei uma situação para eu vivenciar, meu subconsciente materializou uma situação para eu justamente não fazer essa viagem. Eu justamente não fazer essa viagem. Então eu estava andando, acabei passando esse acidente, e aí eu li primeiramente que não era para eu viajar para fazer essa viagem de bicicleta essa semana. Então, eu li como um recado espiritual? Pode ser um recado espiritual, claro que pode ser, porque eu estou acostumado a receber esses recados sempre. Mas também eu acho que eu posso ter materializado, porque no fundo eu não queria. Eu não queria fazer essa viagem, então o que o universo achou de forma para materializar eu não ir de bicicleta para viagem?
ele materializou um acidente para eu falar assim, não, isso é um sinal para eu não fazer a viagem, né? Ou não, esse é um sinal para eu não ir porque eu vi que, enfim, eu li dessa maneira, né? Então o que acontece? É o subconsciente, o meu subconsciente com essas memórias acabou atraindo que eu não quero viajar, não quero viajar, não quero viajar. Puf, criei um acidente ali para falar assim, bom, agora eu não vou viajar mesmo, né? Já aconteceu isso, não é para viajar. Então, pode ser uma coisa espiritual, pode ser um recado espiritual, que eu acredito que tenha sido, mas também pode ter sido eu mesmo atraindo e materializando o que? O meu subconsciente achando uma maneira de eu realizar aquilo que eu queria. O que eu queria? Não viajar de bicicleta. Então, eu com o meu subconsciente acabei materializando isso tudo, né? E então o que acontece? E aí esses dias aí até meu câmbio da minha bicicleta acabou quebrando, porque né, acho que quando eu caí de bicicleta lá, alguma bicicleta foi por cima lá e bateu meu câmbio e quebrou. Aí que eu não posso viajar, não podia viajar mesmo de bicicleta, né? Mas aí o que acontece? O que eu quero dizer é o seguinte, então o subconsciente, o que a gente pensa e o que a gente sente acaba acaba formando memórias, acaba registrando em memórias no nosso subconsciente e a gente acaba atraindo isso que está no subconsciente. Tanto que a gente quer quanto que a gente não quer. O subconsciente ele grava as coisas como uma memória, né? Como memórias no computador, no celular, que vão ficando memórias. E são memórias que estão lá, né? Gravadas através do eletro, que é o pensamento, magnetismo, que é o sentimento. Através do eletromagnetismo, a gente grava memórias dentro da gente. E essas memórias podem ser positivas ou negativas. E as positivas, elas vão atrair situações ao meu redor, na minha vida, no meu dia a dia, positivas. E as negativas vão atrair situações negativas. Então esse acidente, no fundo, foi o quê? Foi um desejo, eu vejo como um desejo meu de não querer ir de bicicleta, e aí o universo acabou materializando eu ter um acidente para poder falar, não, agora eu vi que não é para ir de bicicleta nessa viagem, né? Arrumei uma desculpa que eu já para não ir, né? Ah, não vou, já não queria ir de bicicleta, agora que eu não vou mesmo, né? Então, isso foi só um exemplo, para ficar um pouquinho mais claro, que essas coisas são mais profundas de falar, né? Às vezes fica difícil de compreender, então exemplos sempre são bons para ser mais didático, né? Então, isso que eu queria dizer para vocês. A gente está todo o tempo atraindo situações. A gente está atraindo situações. A gente está atraindo situações que a gente não gostaria tanto, mas atraindo situações positivas e negativas, mas por causa do subconsciente. Eu vou dar mais um exemplo aqui. Uma época, há uns anos atrás, eu tenho um carro. E eu gosto muito dele, e eu não queria vender ele. Mas eu resolvi porque eu tinha uma casa no interior lá, que era da minha avó, que eu queria, né, minha avó faleceu, ficou para mim essa casa, e eu queria terminar a reforma da casa, eu queria fazer uma reforma na casa, que tinha começado, tinha parado, e eu queria terminar a reforma. Eu falei, vou vender o carro porque eu vendo o carro e aí eu termino a reforma na casa. Só que eu gosto muito do carro, eu não queria vender. E aí eu não queria vender, mas eu falei, vou vender, e coloquei meu carro para venda. Mas era contra a minha vontade. Então, é como se eu estivesse tendo vontade de uma coisa e não me proporcionar aquela coisa. É como se eu tivesse vontade de ter meu carro, mas eu colocar ele para venda, é como se eu roubasse o meu desejo de continuar com o meu carro. É como se eu estivesse me roubando. Pô, eu gosto do meu carro porque eu vou vender meu carro. E é como se eu estivesse roubando meu carro, roubando de mim a possibilidade de ter meu carro. Então, eu coloquei o carro para venda contra a vontade, mas por uma necessidade de colocar para terminar uma reforma. Mas eu não queria. Então é como se estivesse roubando uma coisa minha, um desejo meu, um sonho meu, uma coisa que é minha, né? Roubando de mim a possibilidade de continuar com o meu carro. E fiz isso. Coloquei para venda e justamente há 2 anos atrás isso aconteceu. E aí eu coloquei meu carro para venda e num dia que a gente recebeu um pico de energia muito grande, eu saí com o meu carro para lavar meu carro, né? E eu sou um cara muito tranquilo, muito desencanadão, e eu vou para qualquer lugar e respeito todo mundo, né? E eu sou um cara tranquilo, né? E aí eu fui pra rua, aqui em São Paulo, eu fui pra rua, abaixei todos os vidros do meu carro, fui num lugar agradável lá, que tava batendo um sol de final de tarde, e fui limpar meu carro. Abaixei todos os vidros do meu carro, os 4 vidros do meu carro, coloquei meu celular lá com a musiquinha e fiquei limpando o carro. Passava o pessoal, cumprimentava e tal. Aí uma hora foram lá, apareceram 2 motoqueiros lá e queriam roubar meu carro. Aí tentaram levar, aí acabaram não conseguindo. Mas tentaram levar meu carro. E aí acabaram não levando o carro e tal, beleza. Mas tentaram roubar meu carro. Aí depois que eu passei por essa situação, eu fiquei pensando, eu falei, putz, por que eu atraí isso, né? Porque faz um tempo já que eu olho toda a minha vida, tudo que acontece comigo, eu olho sempre como eu, um criador, uma pessoa, um Deus em miniatura, Deus criou o universo, eu em miniatura, sou um deusinho em miniatura, criando meu próprio universo, criando minha própria vida, criando minha própria realidade, de maneira consciente e de maneira inconsciente, através do subconsciente, né? Então eu criando a minha vida através do meu consciente, através do meu subconsciente. Então, alguns anos atrás, quando eu fui aprendendo tudo isso e tal, né,
eu comecei a avaliar e entender tudo, eu jogo muito para dentro, porque eu atraio a situação, positiva ou negativa, né? A nível consciente, subconsciente, que eu tenho no subconsciente que eu estou atraindo a situação e tal, para tudo na vida, né? Então, eu me vejo como um criador criando a minha vida com o meu consciente e com o meu subconsciente. E aí, quando eu passei por essa situação, depois eu parei para refletir, porque tudo que eu passo, qualquer situação que eu passo, positiva ou negativa, eu vou lá, paro e analiso e reflito para ver o que eu fiz certo ou errado, onde eu posso aprender com aquilo tudo. Então, eu estou constantemente sempre tirando aprendizados dos meus próprios acertos e erros, né? E aí, depois que eu teve essa situação aí, né, e tal, né, eu voltei com o carro para casa, né, depois fui para casa e fiquei sentando e refletindo. Falei, meu, por que eu, que nunca venci nada de negativo, eu atraí um assalto? Aí depois foi muito claro, eu falei, não, é por isso, porque eu mesmo estou me roubando. Eu não queria vender o carro, coloquei para venda e roubei de mim mesmo a minha vontade de continuar com o meu carro. Então, e aí eu me roubando, o que aconteceu? Me roubando internamente, o que aconteceu? Externamente eu atraí o roubo também, para alguém me roubar. Só que como eu queria muito meu carro, o que acontece? Eu queria muito meu carro, não queria vender de nenhum, o que acontece? O carro continuou comigo, os assaltantes não conseguiram levar, continuou comigo. Então o que acontece? Eu realmente eu vi que foi só um reflexo externo do meu interno. Então a realidade minha física fora só foi um reflexo da minha realidade interna. Então o que aconteceu fora era só um reflexo, uma extensão do que acontece dentro de mim. Porque a nossa realidade exterior, ela é um reflexo da nossa realidade interior. O mundo exterior, ele é uma projeção do meu mundo interior. É como o cinema, que eles vão lá e colocam. No passado era assim, né? Tinha um rolo de filme com várias imagenzinhas assim, que é o rolo de filme que ficava rodando lá no cinema, e aí tem uma luz dentro que joga a luz ali no rolo de filme, que vai passando várias fotinhos pequenininhas que formam um rolo de filme, né? E que vai projetando ali na tela. Então, a gente é a mesma coisa, a gente tem uma luz dentro que projeta nessas imagens todas que estão dentro da gente, do nosso consciente, subconsciente, nosso campo áurico todo, projeta. Então a nossa luz interna, a nossa fagulha, a nossa centelha divina projeta essa luz toda através das memórias, essas memórias estão na gente, no nosso consciente e subconsciente, projeta nela, essa luz é jogada para fora, né, na nossa realidade, e ela é projetada fora e plasmada e materializada fora. E a gente acaba atraindo e vivenciando situações fora como uma realidade, como uma extensão do nosso interior. Então a nossa realidade exterior ela é uma extensão do que está no nosso interior sendo projetado para fora. Então, na verdade, a nossa vida, ela é o quê? Ela é uma realidade projetada e estendida do nosso interior. O que está nos nossos pensamentos, nos nossos pensamentos pensam aquela imagem, nossos sentimentos magnetizam aquela imagem que é projetada fora e plasmada fora. Então, a nossa realidade externa, ela é uma extensão do nosso interno. O mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. A nossa realidade exterior, ela é uma projeção do nosso mundo interior. Então, tudo que eu vivencio no meu dia a dia, sou eu criando aquela realidade, com o meu consciente ou subconsciente. Então, eu dei mais esse exemplo do meu carro para falar para vocês como a gente atrai a nossa realidade fora, como a gente materializa a nossa realidade fora de acordo com o que está dentro da gente. Então a gente materializa de maneira com o nosso consciente e com o subconsciente. Com o consciente vou lá na sorveteria agora e vou tomar um sorvete de chocolate. Eu vou lá e pego um sorvete de chocolate. Materializei isso de maneira consciente. Ah, não, fui lá e atraí um acidente de bicicleta. Ah, fui lá e atraí um assalto. Isso foi com o meu subconsciente, com as memórias que estavam armazenadas no meu subconsciente, né? Então, por que eu estou explicando isso para vocês? Por quê? Porque a gente está falando de dimensão planetária, está falando dessa intensidade de todas as energias e que elas refletem na nossa energia ficar mais intensa e a gente acaba criando situações no nosso dia a dia, ao nosso redor, de maneira consciente com as coisas que a gente faz conscientemente, a gente tem que ver o que a gente acertou, o que a gente errou ali para aprender, e com o nosso subconsciente, que está constantemente irradiando coisas e magnetizando e materializando e plasmando coisas ao nosso redor. A nossa realidade fora ela é formada pelo nosso subconsciente também. Então, isso é muito desafiador, porque se conscientemente a gente já aprender com os nossos acertos, nossos erros, com o que a gente faz, a gente já precisa estar no estado de bastante percepção e usar bastante a reflexão e autoconhecimento para a gente perceber o que a gente está acertando e está errando, com o consciente, se com o consciente já dá o trabalho, porque a gente precisa estar nesse estado reflexivo sempre e de percepção sempre, com o subconsciente é mais difícil ainda. Por quê? Porque é uma prática que a gente vai adotando, vai percebendo, e aí você vai se olhando constantemente para dentro para poder entender, se interiorizar, jogar para dentro e entender por que você atraiu externamente aquelas coisas que estão no seu interior. Então dá mais trabalho isso tudo. Então, o que eu estou querendo dizer é
é que eu precisava falar isso para poder ficar, pra vocês entenderem mais como a nossa vida é criada. Porque senão você fala assim, mas eu não fiz nada e atraí uma situação tal. Não, a gente está sempre atraindo as coisas, né? Por alguma maneira. Então, o que eu quero dizer é, voltando então, nós estamos passando por uma transição planetária, onde o aumento da energia a energia do planeta vai aumentando cada vez mais. A nossa energia, que somos humaninhos, pessoazinhas aqui do planeta, que também temos nossa energia aumentada, vai aumentando cada vez mais. Quando essa energia aumenta cada vez mais, o nosso consciente e subconsciente ficam com tudo mais aflorado. As coisas positivas e negativas que estão no nosso, que a gente consegue perceber de maneira consciente, e as memórias também positivas e negativas estão no nosso subconsciente, também ficam afloradas. E tanto o nosso consciente quanto o subconsciente acabam criando a nossa realidade. E aí o que a gente tem que fazer nesses momentos é o quê? Estar sempre em estado de percepção e percebendo onde a gente está acertando e errando. Os resultados positivos é quando a gente está acertando, os resultados negativos é quando a gente está errando. E está sempre no estado de poder perceber o que a gente está acertando e errando para poder corrigir e melhorar, para ter cada vez mais resultados positivos. E através do subconsciente também, a gente está sempre em estado de percepção e olhando as coisas externas que estão acontecendo, olhar para o interno e tentar entender o porquê que a gente atraiu aquelas situações. Né? Aí é um processo de vasculhar, de investigar mais profundo, de entender o que está no seu subconsciente, será que te gerou aquilo, será que é o medo, é a fobia? Aí é um trabalho mais profundo que aí não dá nem para falar assim tanto agora, assim, falei um pouquinho do básico para vocês poderem entender, quem não entende, quem não entendeu, ou quem já entende, né? Então, mas é mais profundo, mas é só para falar para vocês que a gente atrai com o subconsciente também, que é uma coisa para se desenvolver, um hábito para se desenvolver, né? Então, a melhor forma, então, o interessante é a gente perceber que o quê? Que com essas coisas, com essas energias todas ficando cada vez mais intensas e elas vão intensificar cada vez mais, a gente tem que estar constantemente, a melhor forma da gente passar por essas situações da transição planetária, de aumento de energia, é estar constantemente, a gente pode continuar vivenciando situações positivas e negativas, porque a gente está aprendendo a viver a vida. Então é normal a gente acertar e errar. Então a gente pode passar, sim, vai passar por situações positivas ou negativas, porque a gente está aprendendo. Você está aprendendo a andar de bicicleta, você não andou na vida, pode ser que você caia a primeira vez, é negativo, porque você caiu. Mas tudo bem, você está aprendendo. Aí você levanta, aprende, aí depois você não cai mais. Né? Então o que acontece? Então com as energias da Terra ficando cada vez mais intensas nos próximos tempos, né, de aqui em diante cada vez mais intensas, no negócio a gente está sempre em estado de percepção, sempre se olhando para ver conscientemente onde a gente está acertando e errando, para poder melhorar, né? E subconscientemente tentando entender o que a gente tem no subconsciente, quais pensamentos, quais sentimentos a gente tem que pode ter levados a gente a atrair certas situações. Então, eu acho que essa é a melhor forma da gente passar pela transição planetária, da melhor forma possível. A gente realmente está sempre, após vivenciar as situações positivas e negativas, a gente tem que tirar aprendizado dali para ver o que a gente pode corrigir, o que a gente pode melhorar. Então a melhor forma de passar pela transição planetária é estar sempre olhando e revisando o comportamento, refletindo e vendo onde a gente está acertando, onde a gente está errando e como a gente pode melhorar ali, corrigir nossos comportamentos. Essa é a melhor forma de passar pela transição planetária. Porque invariavelmente a gente pode passar por coisas, porque a gente está aprendendo, né? Porque tem coisa no consciente, tem coisa no subconsciente. E a gente vai aprendendo a lidar com tudo isso, mas é um processo, né? Então a gente pode atrair situações assim. E quando a gente vivenciar situações mais desafiadoras, a gente está sempre olhando para tirar aprendizados, consciente e subconscientemente. Então, eu vejo que essa é a melhor forma possível da gente passar pela transição planetária da melhor forma possível. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. E uma outra coisa que eu também acho que pode contribuir é o quê? Na questão de doenças, a gente pode ficar com cada vez, com o corpo pode ter cada vez mais uma doencinha ou outra, uma coisa ali ou outra, uma somatização ou outra. E é normal. E a gente passa por essas situações porque quando a gente tiver algum tipo de doença que a gente esteja vivenciando agora ou que esteja piorando alguma coisa durante a transição planetária, o que acontece? Para essas situações de doença, a gente tem que estar olhando para o quê? É um outro capítulo à parte conversar sobre isso, né? Mais pra frente vamos fazer umas coisas mais profundas, falar mais profundamente sobre isso. Mas o que acontece? Toda vez que a gente ficar doente com alguma coisa, a gente tem que ver que o nosso corpo ele é reflexo das nossas energias. E se o corpo está reflexo das nossas energias, que é reflexo dos nossos comportamentos. Então, se o corpo está adoecendo, é porque as nossas energias, nossos chakras, estão ficando bloqueados e bloqueando o fluxo de energia para o corpo físico, e somatizando e adoecendo. Então, mas os chakras só se bloqueiam, só tem um bloqueio de fluxo de energia dos chakras quando a gente tem algum sentimento, algum pensamento, algum sentimento que leva a gente a ter certos comportamentos que deixa a gente tenso. Então, na verdade, tensões que a gente vive geram bloqueio de fluxo de energia que geram a somatização e o adoecimento no corpo físico. Então, toda vez que a gente ficar doentinho com alguma coisa, o negócio é a gente sempre estar olhando
para ver que tensão, que coisa, que comportamentos que eu estou tendo na minha vida e que estão me deixando tenso. Assim, que tensão que eu tenho na minha vida, que áreas da minha vida que eu estou tenso com aquilo, que áreas da minha vida que estão me deixando tenso. Tá, eu estou com essa área que tá me deixando tenso. Tá, e por que isso está me deixando tenso? Que comportamento que eu estou fazendo aqui que está me gerando tensão? Porque a gente pode ter algum comportamento ali, que é um comportamento negativo, que está gerando tensão. A gente está plantando alguma coisa e está colhendo alguma coisa negativa, plantando alguma coisa negativa e está colhendo alguma coisa negativa. A gente está plantando tendo alguma atitude negativa, algum comportamento negativo que está levando a resultados negativos. E aí isso gera tensão. Então, quando a gente ficar doentinho, a gente tem que ver que a gente está tendo bloqueio do fluxo de energia do nosso corpo, por isso está somatizando, está adoecendo o corpo, e esse bloqueio de energia está vindo porque a gente está tendo algum comportamento que está algum comportamento negativo com a gente mesmo e com os outros. E a gente tem que perceber esse comportamento para poder ir melhorando e modificando aos poucos esse comportamento, para não agir de maneira mais com comportamento negativo, para não prejudicar nem a gente nem os outros. E aí quando a gente consegue modificar comportamento, e não é simples de uma hora para outra, demanda um certo tempinho, mas quando a gente modifica o comportamento, a gente volta a se sentir bem, e aí as nossas energias são desbloqueadas, e aí o corpo físico ele volta ao estado de cura original. Eu não vou aprofundar muito aqui, porque esse processo de cura é um outro assunto à parte, né, que mais para frente eu vou falar sobre isso aí com mais profundidade ainda, né? Que é muita coisa para explicar sobre isso. Mas é uma das coisas que eu sei que eu percebo que está pegando muita gente também. As pessoas ficando doentinhas agora, assim, nesse processo todos, ou ficaram mais doentes, né? Ou ficaram doentinhas e tal, nesses tempos todos. E com a intensidade das energias mais intensa, os bloqueios que a pessoa já tem, deixa ela mais tensa ainda e aquilo gera mais doença ainda. E a pessoa acaba adoecendo mais, né? Então, na transição planetária, a gente percebe agora, nos últimos anos, as pessoas ficando cada vez mais assim, né? Ficando cada vez mais doentinhas ou agravando a doença delas, né? Então, é parte desse processo do energético que intensifica as energias da pessoa e aquilo que já gerava tensão, deixa mais tensão nela ainda e ela adoece mais. Né? Então, gente, esses são os pontos que eu queria comentar com vocês. A transição planetária ela acontece, ela está acontecendo e ela vai continuar cada vez mais através de um aumento do fluxo de energia do planeta, que vai aumentando o fluxo de energia da gente, onde tudo o nosso interior vai ficando mais aflorado, o consciente e o subconsciente. E a melhor forma da gente lidar com as coisas positivas são legais, mas as coisas negativas tá sempre vendo onde a gente está errando para poder corrigindo e melhorando, né? E no nível consciente, no subconsciente, vendo o que a gente está traindo, por que a gente está traindo aquilo lá, tentando entender o subconsciente, né? Vendo por que a gente está traindo aquelas coisas. E no campo de saúde, a gente tentar entender cada vez mais essas coisas de como o que está deixando a gente tenso, para a gente poder modificar certos comportamentos que estão gerando tensão, para a gente poder se libertar e ficar mais relaxados, né? Que não é simples, é todo um processo, mas é isso que acontece, né? Então, gente, eu acho que esses são os pontos principais, assim, que eu acho que, assim, a principal dica que eu acho que eu posso passar para todo mundo, assim, de como eu enxergo a vida e como eu enxergo a transição planetária, que é só uma intensificação do que já existe na vida, né? Só está intensificando aquilo que a gente já tem, né? Então, é como eu vejo que é a melhor forma possível de lidar com tudo que está acontecendo. Então, eu acho que a melhor forma de lidar e de viver da melhor forma possível na transição planetária é estar sempre nesse constante estado de se perceber e de se corrigir, de perceber o que a gente está errando e corrigindo. A gente atrai resultados negativos, beleza, traiu, tira aprendizado daquilo e muda seu comportamento e aprende, corrige seu comportamento, porque aí você não vivencia mais aquilo, você vai modificando aquele comportamento e vai tendo coisas positivas ao invés de negativas, né? Então, é esse trabalho constante, está sempre se percebendo e vendo onde está errando para a gente poder melhorar e corrigir o comportamento, né? Avaliando o consciente, o subconsciente, a questão também da saúde também, com esse processo todo, né? Então, eu acho que para a gente passar da melhor forma possível na transição planetária, esse processo sempre de olhar, de refletir, de ver o que está acertando e o que está errando, é a melhor forma possível da gente poder lidar e estar bem internamente com a gente mesmo, tirando o máximo de aprendizado possível das situações que a gente vivencia e que está tudo bem vivenciar situações negativas, porque a gente acaba atraindo elas, faz parte da vida, né? Eu não queria ter sido assaltado lá no passado, né? E também não queria ter caído de bicicleta devagarzinho, mas participei de um negócio que eu não fiz, né? Que nem fui eu que causei, mas eu fui junto, mas estava devagar, porque não aconteceu nada, mas eu vivenciei uma coisa que eu não estou acostumado a vivenciar. Desculpa, foi agradável? Nenhuma das duas foram agradáveis, né? Nenhuma das duas foram agradáveis, mas todas me mostraram como eu estava no meu interior. E a partir do momento das duas situações que eu vivenciei, eu cresci muito com elas. Porque eu tirei aprendizado. Eu tirei aprendizado do assalto, do carro, e falei, puxa,
Não foi agradável? Não foi agradável. Mas que bom que aconteceu isso. Porque eu via como eu estava me roubando, como eu não estava me dando certas coisas, como eu estava roubando de mim a minha própria vontade de ter as minhas coisas. Eu falei, nunca mais me roubo mais nada, né? Então eu tirei grandes aprendizados ali. Tirei grandes aprendizados. Então não foi agradável? Não foi. Mas eu tirei grandes aprendizados ali e me fortaleceu muito. Eu fiquei mais forte depois disso tudo, né? O negócio da bicicleta agora também que eu vivenciei no final de semana passado, também foi a mesma coisa. Não foi agradável? Não foi agradável. Mas me ajudou muito a entender o que eu estava querendo e aprender a respeitar o que eu estava querendo mesmo. Me ensinou a aprender a respeitar as minhas vontades. Por mais necessidade que eu tivesse de fazer certas coisas, eu tenho que me respeitar em primeiro lugar, né? E porque é isso, né? Eu acabei atraindo aquela situação desnecessária, que acabou, que não era agradável, né? Foi desnecessário, mas enfim, acabei atraindo. Então, o melhor caminho realmente é a gente estar parando sempre, parando, pensando, refletindo, tirando aprendizados, que é a melhor forma da gente estar sempre crescendo, crescendo, evoluindo, e a gente vai acertando, errando, colhendo coisas positivas, negativas, fazem parte da vida, e é a forma da gente se conhecer, da gente se entender, da gente aprender com as nossas próprias criações, porque são todas criações nossas. Então, é um olhar assim de aluno. A gente é aluno na vida, aprendendo a criar a vida, aprendendo a criar a própria vida, aprendendo a criar a própria realidade, aprendendo a criar os próprios sonhos. Nós somos aprendizes na vida. Somos eternos aprendizes. Nós somos alunos. A vida é uma escola e nós somos alunos, né? Nós somos alunos eternos, 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 sempre aprendendo. Então tá tudo bem. Então vivenciar essas coisas fazem parte do processo de aprendizado, da gente aprender a criar a nossa própria vida, da gente aprender a criar a nossa própria realidade. Não são legais passar pelas coisas negativas? Claro que não é legal. Mas quando a gente tira aprendizado daquilo tudo, a gente vai crescendo com tudo aquilo. E tá tudo bem. Por quê? Porque a gente está aprendendo com isso tudo. A gente está aprendendo a viver a vida e aprendendo a criar a nossa própria vida e criar a nossa realidade. De maneira consciente e ainda lidando com o subconsciente que a gente tem, que a gente nem sabe muitas vezes que a gente tem. Né? Então, tá tudo bem, não tem problema. A gente está aprendendo a viver a vida. A gente nasceu, não ganhou um manual quando a gente nasceu. Então a gente não sabe, né, não segue um manual para viver a vida. A gente vai viver na vida através da prática, vivendo, acertando, errando, caindo, levantando, chorando, esperneando, ficando em paz, em amor, em alegria, com tristeza, depressão, para cima, com raiva, para baixo, né? É isso tudo. A vida é isso tudo, é esse constante aprendizado de todas as áreas. E coisas que a gente já está no comecinho, que a gente não sabe nada, coisas que a gente sabe um pouquinho, coisas que a gente sabe mais ou menos, coisas que a gente sabe bastante. E a gente está sempre aprendendo. E a gente está sempre aprendendo de tudo. E não há e nem nunca haverá alguma hora em que a gente saberá tudo. Nunca, não haverá isso, não existe isso. Nós nunca saberemos tudo. Nós estamos em constante estado de aprendizado, em constante estado de evolução, aprendendo internamente e externamente. Aprendendo sobre a gente e aprendendo sobre o fora, sobre o interior e sobre o exterior. Com autoconhecimento e com conhecimento. Então, tá tudo bem, tá tudo bem. A gente é aprendiz na vida, a gente está vivendo a vida para experimentar e conhecer a vida com pessoas, como seres humaninhos, né? A gente está aprendendo a ser seres humaninhos e tudo faz parte, tá tudo bem. Não é agradável passar por coisas negativas? Não é, mas fazem parte do aprendizado. Ninguém chega lá em cima sem passar por cada um dos degraus. Ninguém acerta alguma coisa sem antes ter errado várias vezes. Em todos os campos da vida, em todas as áreas da vida, em tudo. A gente vai errando, 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 porque errar é o quê? É ação, é agir, é praticar. E na verdade é praticar. E acertar o que é? Na verdade acertar é você ver o jeito certo de fazer a coisa. E errar o que é? É ver o jeito que não funciona de ter aquela coisa. Então não há problema em acerto ou erro. Não há. São só ações, são só práticas. É que, obviamente, quando a gente faz aquilo que funciona, é mais legal porque o resultado é legal. E quando a gente não sabe fazer, a gente faz o que é errado, vamos dizer assim, o que não funciona, o resultado nem sempre é legal, porque né, não é legal. Então, mas faz parte. E é assim que a gente vai aprendendo. Aprendendo a viver a vida, aprendendo a viver as coisas, e os resultados são parte do nosso aprendizado. Então, a gente vai sempre estar aprendendo, acertando, errando e aprendendo. Então, a gente com essa mentalidade de estar em constante aprendizado e olhando o nosso exterior, nossas situações, as coisas que a gente vivencia como aprendizado e buscando sempre ter humildade e olhando para ver onde a gente está acertando e errando e tirando aprendizados ali e aprendendo e corrigindo o que estava errado, a gente vai estar sempre crescendo e sempre evoluindo cada vez mais, melhorando cada vez mais. E é a melhor forma da gente vivenciar esse período de transição planetária, com as energias ficando cada vez mais intensas e a gente atraindo cada vez mais coisas
na nossa vida, positivas e negativas. Então, isso tudo, essa forma de lidar acaba trazendo o quê? Apesar de que quando a gente vivencia uma coisa negativa não é tão agradável, você vai falar assim, putz, que ruim, não gostei de passar por aquilo. Não é agradável. Mas essa mentalidade toda de olhar tudo com essa forma, como aprendiz, aprendendo, e tá tudo bem, tô aprendendo, é tudo aprendizado, faz tudo parte da vida, né, e tudo mais, né? Não é agradável, mas faz parte da vida, essas coisas todas. A gente olhando com esse olhar, isso acaba trazendo uma serenidade pra gente. Uma maior serenidade. Não estou falando que é agradável passar pelas coisas negativas que não são, mas vivenciar tudo isso, tirar aprendizados e depois crescer com isso, e você vendo essa movimentação toda, isso vai trazendo pra gente o quê? Uma serenidade. Uma serenidade, uma paz, uma calma, porque a gente vai entendendo que a gente está criando e está atraindo criações na nossa vida constantemente. A gente cria a nossa própria realidade, consciente, subconscientemente, traz a nossa realidade, criando a nossa vida. Né? E a gente está aprendendo a criar a nossa vida. Então, isso tudo vai trazendo mais serenidade. Esse caminho todo vai trazendo mais serenidade, mais calma, mais tranquilidade para a gente passar pelas situações que a gente vai passando, que fazem parte do nosso crescimento. E que não dá para ser tirado, porque a gente não passar por essas coisas, a gente não cresce. Tudo é parte do crescimento, tudo vai ensinando a gente. Tudo é ensinamento, tudo é aprendizado. A gente está passando constantemente por aprendizados para crescer e se tornar pessoas melhores, seres humaninhos melhores. Né? E aí a gente está passando constantemente por esses aprendizados para crescer e evoluir como pessoas. Né? E assim, então, é assim que eu vejo a transição. E a transição não é uma coisa negativa, ela é positiva. Ela intensifica todas as coisas, ela intensifica todas as coisas, fica tudo mais intenso. E como a gente não se entende completamente, a gente fica perdido e a gente passa por um monte de sentimentos com relação a tudo isso, porque a gente está perdido, a gente pode ficar perdido. Né? Então não é fácil, não é simples. Né? Não estou falando que é fácil nem simples, mas a transição ela vem para nos beneficiar porque ela traz porque como as energias são mais intensas, elas intensificam também o nosso próprio aprendizado, o nosso próprio crescimento. E a gente se liberta também de maneira mais intensa das coisas que estavam bloqueando a gente, travando a gente. Então, ela vem para evoluir a gente, para levar ela para a gente para dimensões superiores, né? Como? Através desse aumento de energia. O aumento de energia vai fazendo todo esse processo interior acontecer e que vai fazendo a gente ir aprendendo e melhorando cada vez mais com pessoas e evoluindo cada vez mais. Né? Não é fácil, não é simples, né? É intenso realmente mesmo, porque as coisas ficam de uma maneira mais acelerada, uma vibração muito mais alta, é tudo mais intenso, mais rápido, mas também os aprendizados são mais rápidos também, quando a gente vai tirando esses aprendizados, né? E eles requerem um tempo também, então tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Então, gente, é isso que eu queria dividir com vocês. Eu realmente, nas últimas 2 semanas e nos últimos dias, eu tenho visto muitas pessoas passando por muitas situações diferentes, né? Como eu falei para vocês, de família, de amigos, dos meus vizinhos, que eu vejo no jornal, que eu vejo nas televisões, na internet, no mundo, né? Eu vejo essas coisas todas passando e eu acho que a melhor maneira que eu posso de contribuir de alguma maneira com as pessoas dividindo o que eu tenho de visão, o que eu tenho de riqueza, e eu, como eu estudo espiritualidade faz muito tempo, eu estudo a transição planetária faz muito tempo, e eu estudo a felicidade faz muito tempo. São 3 assuntos que eu tenho mais especialidade. Espiritualidade, transição planetária e felicidade. Espiritualidade há uns 30 anos que eu já tenho meus estudos e experiências. Transição planetária já desde 2006, né? Já faz as contas aí, um montão de anos, já 20 anos quase. E a felicidade também é desde 2006, são 20 anos também quase, né? Então, todas elas há quase, né, espiritualidade há 30 anos e felicidade e transição planetária há quase 20 anos. Então, são coisas que eu estudo faz bastante tempo e que eu tenho já uma visão já cada vez mais clara de todo esse processo, né? Tem aprendizados que eu tive por conta própria, tem coisas que eu recebi de ensinamentos, do que eu chamo da galerinha das dimensões, das outras dimensões acima, né? Que conversam comigo, que eu chamo de mentores interdimensionais, né? Orientadores interdimensionais, na verdade, né? Então, tem várias coisas, tem aprendizados meus, tem coisas que eu aprendi com eles, né? Então, o que acontece? Então, o que acontece? Então, é isso, né? Então, assim, eu vendo tudo isso que está acontecendo, eu acho que essa é uma da melhor forma que eu posso fazer para dividir os meus aprendizados com as pessoas, para que elas realmente, com todos vocês, na verdade, para que vocês passem pela transição planetária, por esses aumentos de energia que a gente vem recebendo constantemente, da melhor forma possível. Então, essa é a maneira que eu encontro para poder dividir essa minha visão com todo mundo,
para poder ajudar de alguma forma, que isso tudo que eu falei contribua de alguma maneira para que isso ajude vocês, de alguma maneira, para que você tenha um pouquinho mais de consciência e mais de compreensão para passar por esses tempos todos aqui assim, né? Mais para frente estou pensando em fazer um primeiro curso também na área de transição planetária, né? Que eu vou começar a criar um primeiro curso, alguns cursos sobre felicidade. Vou criar um curso também agora, que fiquei pensando esses dias, um curso sobre saúde, que eu já tenho pronto faz tempo já, um workshop sobre saúde, né? Mas unificando todos os corpos que a gente tem, físico, o corpo, os chakras, né? O campo emocional, né? O corpo mental, um monte de coisa lá e tal. Enfim, vou ter um curso de saúde também. E também estou pensando em fazer um curso para passar muitas coisas para as pessoas, para ajudar as pessoas a passarem da melhor forma possível na transição planetária, né? Então é isso. Então eu vou criando cada vez mais coisas que eu acho que podem ajudar as pessoas nesse momento e nos próximos momentos, né? Então, gente, é isso. Eu quis fazer esse vídeo hoje aqui para realmente dividir isso com vocês. Eu vi as pessoas nos últimos tempos, todo mundo ao meu redor, partindo de mim ao meu redor, todo mundo vencendo situações. E aí eu achei que essa é a melhor forma possível de dividir com vocês algumas coisas que eu acho que podem ajudar vocês de alguma maneira, né? Então, esse vídeo que eu criei hoje foi para isso, para dividir com vocês agora em quase comecinho de abril de 2025. Esse vídeo aqui está aqui para dividir com vocês a minha visão sobre a transição planetária e a melhor forma possível que a gente pode fazer para lidar da melhor forma possível durante esse período de transição, né? Então, gente, esse é o vídeo de hoje então, que eu criei para vocês, para falar de transição planetária, para dar minhas dicas aqui de como passar da melhor forma possível pela transição planetária, né? Que o negócio está intenso aqui, né? Para todo mundo, cada um com suas coisas, né? Mas tudo bem, faz parte, estamos aqui para isso, né? E a gente cresce com tudo isso, a gente pode usufruir e aproveitar isso tudo para crescer da melhor forma possível, né? De acordo com o que a gente conseguir, né? E está sempre tudo certo, tudo bem, né? Está todo mundo dando o máximo que pode, né? Está tudo bem com todo mundo, 100% da humanidade está tudo bem com todo mundo, né? Todo mundo está dando o máximo que pode, de acordo com o que tem, né? Então, gente, é isso. Então, vou finalizando esse vídeo de hoje aqui, então. Espero que de alguma maneira esse vídeo tenha contribuído para vocês. Desejo profundamente, do fundo do meu coração, que auxilie vocês em alguma coisa, tá? Então, gente, é isso aí. Que ajude vocês com algum pouquinho que seja, para vocês passarem, né, por esses tempos cada vez mais desafiadores, assim, mas com cada vez mais uma harmonia interna, para tentar chegar, com que isso tudo promova cada vez mais uma harmonia interna para lidar com as nossas próprias criações e tudo mais, né? Então é isso, gente. Então, vou ficando por aqui. Espero que tenha ajudado vocês. Obrigado por vocês estarem assistindo aqui. Esse vídeo eu faço para vocês, né? Não é para mim, é para vocês, né? Então, obrigado por vocês estarem assistindo o que eu faço para vocês, né? De coração para vocês. E é isso aí. Então, eu vou finalizando o vídeo de hoje, gente. Então, vou finalizando esse vídeo de hoje com a frase que eu gosto sempre de falar, que é o quê? Que a vida é uma escola. Nós todos somos o quê? Alunos. A vida é uma escola e a gente é tudo aluno. Estamos sempre aprendendo. Beleza? Então é isso, gente. Um abraço para todos. Boas energias para todos vocês. E bom, até os próximos vídeos, que eu estou aqui com outros assuntos também aqui do canal. Beleza? É isso aí, gente. Um abração para todos e as melhores e mais elevadas energias para todo mundo. É isso aí, gente. Valeu, até a próxima. Valeu, abraços.